Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti e pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignacio. Capítulo 1, Introdução, Definição e Propriedade dos Fluidos. Nesse capítulo estudamos introdução, conceitos fundamentais e a definição de fluido, tensão, desalhamento e a lei de Newton da viscosidade, viscosidade absoluta ou dinâmica, simplificação prática da lei de Newton da viscosidade, massa específica e peso específico relativo, viscosidade cinemática, fluido ideal, fluido de escoamento incompressível, equação de estado dos gases e exercício. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignacio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. Iniciamos a aula resolvendo exercícios. Este é o aprender fazendo. Esta é a metodologia proposta. Agora entendi por que você pede para a gente resolver os exercícios. Para iniciar, vamos considerar um exercício do livro do professor Franco Brunetti. No caso, o exercício selecionado foi 1.3. O peso de 3 decímetros cúbicos de uma substância é 23,5 newtons. A viscosidade cinemática é 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Se a aceleração da gravidade for 10 metros por segundo ao quadrado, qual será a viscosidade dinâmica nos sistemas CGS, MKS técnico, Sistema Internacional em Newton vezes minuto por quilômetro ao quadrado? São dadas as respostas. Objetivo: saber utilizar e relacionar as propriedades básicas dos fluidos e saber transformar unidades. Iniciamos selecionando os dados do problema. No caso, o volume igual a 3 decímetros cúbicos, o peso igual a 23,5 newton, a viscosidade cinemática igual a 10 a menos 5 metros quadrados por segundo e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Escolhemos um sistema de unidades, de preferência o Sistema Internacional, ou seja, o SI, e passamos todos os dados para ele. Isso para trabalharmos com as equações homogêneas. Vamos lembrar que no Sistema Internacional, no caso da mecânica dos fluidos, as grandezas fundamentais seriam massa, quilo, comprimento, metro, tempo, segundo. Alguns exemplos de grandezas derivadas: força, newton, aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado, volume, metro cúbico, viscosidade cinemática, metro quadrado por segundo. Portanto, a primeira transformação a fazer é do volume que foi dado em decímetro cúbico e precisa ser transformado para metro cúbico. No livro do professor Brunetti tem uma ótima explicação. Vamos resgatá-la com uma pequena alteração. Vamos inverter a ordem dos tratores, não altera o viaduto. Então nós temos que o valor da grandeza na unidade velha vezes a unidade nova, multiplicada pelo fator de transformação e dividida pela unidade velha, vai nos dar o valor da grandeza na unidade nova. Então vamos considerar isso. Qual seria a nossa grandeza velha? Seria o decímetro cúbico. Então sabemos que 1 decímetro seria 10 a menos 1 metro. Portanto, se eu elevo os dois lados ao cubo, eu não altero a igualdade. Eu vou ficar com 1 decímetro cúbico igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, 10 a menos 3 é o nosso fator de transformação.
Então nós ficaríamos com 3 decímetros cúbicos, que é a nossa grandeza na unidade velha, vezes a unidade nova que eu quero, metro cúbico, vezes o fator de transformação, que é 10 a menos 3, dividido pela unidade velha, que seria decímetro cúbico. Ora, eu cancelo decímetro cúbico com decímetro cúbico, isso vai nos dar 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, 3 decímetros cúbicos seria igual a 3 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Entendi. Agora, vamos, antes de pensar em responder, vamos nos conscientizar do que é pedido. Ora, pede-se a viscosidade dinâmica, o nosso μ, tanto no sistema CGS como no MKS técnico, no sistema internacional e em um sistema aqui, não definido, que seria Newton vezes minuto sobre quilômetro ao quadrado. Agora, é recordar o conceito da viscosidade dinâmica e relacioná-la no sistema internacional com os demais dados. Ora, sabemos que a viscosidade dinâmica, ou simplesmente viscosidade, é a constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade. Por outro lado, nós sabemos também que ela indica a resistência que o fluido oferece ao escoamento. Se eu recordar, como havíamos estudado anteriormente, a sua equação dimensional, nós vamos ter que a viscosidade seria força F vezes o tempo T dividido pelo comprimento ao quadrado. Ou, se eu trabalhar com massa, comprimento e tempo, eu teria que isso seria massa dividido pelo produto do comprimento pelo tempo. Ora, por outro lado, nós sabemos que a viscosidade dinâmica seria a viscosidade cinemática vezes a massa específica. Sabemos que essa massa específica seria o peso específico dividido pela aceleração da gravidade. Portanto, a nossa viscosidade dinâmica seria a viscosidade cinemática vezes o peso específico dividido pela aceleração da gravidade. Sabemos ainda que o peso específico seria o peso por unidade de volume. Portanto, a nossa viscosidade dinâmica seria a viscosidade cinemática vezes o peso dividido pelo produto do volume pela aceleração da gravidade. Fizemos essa transformação para que possamos utilizar os dados do problema. Por quê? O problema nos deu a viscosidade cinemática, nos deu o peso, nos deu o volume e nos deu a aceleração da gravidade. Agora é aplicar essa expressão que obtivemos nos diversos sistemas de unidades. Vamos iniciar no sistema internacional, já que nós temos tudo lá. Nós teríamos que a nossa viscosidade seria 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, o nosso peso 23,5 newtons, ao nosso volume, que nós já fizemos a transformação 3 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade adotada, que foi 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, agrupamos só os números e deixamos as unidades para depois. Então nós ficamos com 10 à quinta vezes 23,5, dividido por 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10, e como unidade nós vamos ficar com metro quadrado por segundo vezes newton, tudo isso dividido pelo produto do metro cúbico vezes metro por segundo ao quadrado. Ora, a ordem dos tratores não altera o viaduto, então nós vamos ficar com 23,5 vezes 10 a menos 5, dividido por 3, aqui, olha, potência de mesma base, eu mantenho base, somos expoente, vai dar menos 3 mais 1. E aqui fiquei com newton vezes metro quadrado por segundo, tudo isso dividido por metro à quarta por segundo ao quadrado. Vamos efetuar essa conta e aqui é uma divisão de frações. Mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, vou ficar com 23,5 vezes 10 a menos 5, mais 3 menos 1, tudo isso dividido por 3. E aqui eu fiquei com newton vezes metro quadrado por segundo, vezes segundo ao quadrado por metro à quarta. Ora, o segundo simplifica aqui, só sobrou segundo. O metro quadrado simplifica aqui, ficou metro quadrado. Então eu vou ficar com isso aqui como dando, essa conta está me dando aproximadamente 7,83 vezes 10 a menos 3, newton vezes segundo por metro quadrado, ou, sabendo que newton por metro quadrado é pascal, então ou pascal vezes segundo. Agora vamos trabalhar no CGS e para tal recordamos a equação dimensional também da viscosidade dinâmica para o CGS. Então nós teríamos que seria a força dina vezes segundo por centímetro quadrado. Esta expressão dina vezes segundo por centímetro ao quadrado chamado hipoase, que também poderia ser dado como sendo grama dividido pelo produto do centímetro por segundo. Recordamos a segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, para relacionar Newton com dina. E vamos também relacionar centímetro quadrado com metro quadrado. Então nós vamos ficar com a força, 1 newton seria a força aplicada em uma massa de 1 kg para obter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado.
Ora, eu sei que 1 quilo é 10 a terceira grama. E eu sei que 1 metro seria 10 a segunda centímetro. Então isso aqui está nos dando, mantenham base, somos expoentes, que 1 newton seria 10 a quinta dina. Por outro lado, se eu pego 1 metro igual a 10 a segunda centímetro e levo ao quadrado dos dois lados, eu tiro que 1 metro quadrado é igual a 10 a quarta centímetro quadrado. Colocando isso, então no lugar do newton eu vou colocar 10 a quinta dina, no lugar de 1 metro quadrado eu vou colocar 10 a quarta. Ora, 10 a quinta dividido por 10 a quarta dá 10. Então basta pegar esse 10 e multiplicar aqui. Então eu vou ficar com 7,83 vezes. Mantenho a base, somos expoentes, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então isso aqui está me dando 7,83 vezes 10 a menos 2 dina vezes segundo por centímetro quadrado, ou 7,83 vezes 10 a menos 2 poase, ou ainda 7,83 cent poase. Consideramos agora o sistema MKS técnico. Para isso, eu vou lembrar que a viscosidade nesse sistema seria kgf vezes segundo por metro quadrado. Portanto, basta eu transformar a unidade da força. Para isso, eu lembro que o newton é 1 sobre 9,8 kgf. Então, eu vou colocar no lugar do newton, eu coloco 1 sobre 9,8 kgf. E dessa maneira, eu vou ficar com 7,83 dividido por 9,8 vezes 10 a menos 3 kgf vezes segundo por metro quadrado. Isso vai nos dar aproximadamente 8 vezes 10 a menos 4 kgf vezes segundo por metro quadrado. Na verdade, deu isso. Eu arredondei aqui para 0,8. 0,8 seria 8 vezes 10 a menos 1. Mantenho base, somos expoente, menos 3 com menos 1, menos 4. Agora vamos para aquele sistema que não é reconhecido. Então, se pediu em newton vezes minuto por quilômetro quadrado. Para isso, nós lembramos que 1 segundo é 1 sobre 60 minutos, 1 sobre 10 a terceira quilômetro. Ou seja, eu fiquei com 1 metro quadrado igual a 1 sobre 10 a sexta quilômetro ao quadrado. Vou considerar então, olha, no lugar do segundo eu coloco 1 sobre 60 minutos, no lugar do metro quadrado 1 sobre 10 a sexta quilômetro ao quadrado. Isso, rearranjando, eu vou ficar com 7,83 vezes 10 a menos 3, aqui mais 6, porque ele vai subir, vai estar multiplicando, dividido por 60. Isso está nos dando uma viscosidade aproximadamente igual a 130,5 newton vezes minuto por quilômetro ao quadrado. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, mas caso não o tenham, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Vamos resolver agora o exercício 1.4 do livro do professor Brunetti. São dadas duas placas planas à distância de 2 milímetros. A placa superior move-se com velocidade de 4 metros por segundo, enquanto a inferior é fixa. Se o espaço entre as duas placas for preenchido com óleo, viscosidade cinemática 0,1 Stoke e massa específica 830 kg por metro cúbico, qual será a tensão desse alinhamento que agirá no óleo? Observe que o diagrama de velocidades é linear e é dada também a resposta do exercício. Iniciamos colocando os dados no mesmo sistema de unidades, no caso, o sistema internacional, o nosso SI. Espessura de óleo dada 2 milímetros. Então, eu preciso converter para metro. 2 milímetros igual a 2 vezes 10 a menos 3 metros. Velocidade da placa constante igual a 4 metros por segundo. Massa específica do óleo, 830 quilos por metro cúbico. Viscosidade cinemática do óleo, 0,1 Stoke ou 0,1 centímetro quadrado por segundo. Ora, 1 centímetro quadrado, 10 a menos 4 metro quadrado. Portanto, a viscosidade cinemática seria 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Observem que o diagrama de velocidades é linear. Diagrama linear das velocidades, o que isto implica? Implica que aplicamos a simplificação prática da lei de Newton da viscosidade, ou seja,
Tensão desse cisalhamento é igual à viscosidade vezes a velocidade dividido pela espessura do óleo. Sabemos que a viscosidade pode ser relacionada com a viscosidade cinemática e a massa específica. Ou seja, a viscosidade é igual à viscosidade cinemática vezes a massa específica. Daí, obtemos uma expressão para o cálculo da tensão desse cisalhamento. Viscosidade cinemática vezes massa específica vezes velocidade dividido pela espessura. Vamos colocar isso numericamente e todas elas no sistema internacional. Observem que temos metro quadrado por segundo, quilo por metro cúbico, metro por segundo e metro. Vamos reagrupar para ficar mais fácil a resolução desta conta. Então, ficamos com a tensão igual a 830 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 5 mais 3 sobre 2. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado, que é Newton, metro quadrado sobre metro quadrado, que vai dar 1 sobre metro quadrado. Isso nos dá como resposta 16,6 Newton por metro quadrado. Entendi. Ótimo. Podemos continuar os estudos do capítulo 1. Fluido ideal, o que vem a ser? É aquele que tem a viscosidade nula. O que significa ter viscosidade nula? Significa que não há perda ou dissipação de energia ao longo do escoamento. Seria como um motor funcionando e não consumindo energia. Mas isso pode existir? Na realidade, não, a não ser para comprimento desprezível. Mas será importante para a compreensão de estudos e aplicações futuras. A água escoando nessas bancadas seria incompreensível? Certamente, e seria fácil provar. Bastaria uma amostra d'água no início, reservatório de captação, e no final, reservatório superior, e mostrar que a massa específica é a mesma. Deixa ver se entendi. Um fluido ou escoamento é considerado incompressível quando sua massa específica permanece constante. Isso, ou seja, para uma variação de pressão, a variação da massa específica pode ser considerada desprezível. Para se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, sugiro o vídeo no meu canal no YouTube. O link estará na parte superior direita. Nele, além do cálculo do módulo de elasticidade, conceituo o golpe de ariete e mostro as consequências dele em uma casa de máquina. Estudaremos agora a equação de estado dos gases. Para isso, evocamos Clapeyron, que partiu da equação dos gases perfeitos, que nós tínhamos pressão na escala absoluta vezes o volume, pressão do gás, claro, na escala absoluta vezes o volume do gás dividido pela temperatura absoluta. No caso do sistema internacional, em Kelvin. Isso era uma constante. E chegou na sua equação, onde nós tínhamos que a pressão do gás na escala absoluta vezes o volume do gás igual ao número de moles vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. No sistema internacional, eu volto a falar em Kelvin. Então está aqui, ó. P, pressão do gás na escala absoluta, V, volume do gás, N, número de mols do gás, R, constante universal dos gases, que poderia ser definida como sendo 0,082 atmosfera vezes litro por mol Kelvin, e a temperatura absoluta, no caso do SI, em Kelvin, que seria o grau Celsius mais 273,15. Como determinamos essa constante universal?
simplesmente aplicando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Para tal, nas condições normais de pressão e temperatura, nós temos que uma atmosfera seria igual a 760 milímetros de Hg, seria igual a 101.325 Pascal. Cuidado que aqui eu também poderia definir como sendo 101.235, na verdade 101.234, mas essa aqui é o valor que a gente obtém em conversores de unidade, igual a 1,01325 bar, no caso de eu trabalhar com outro valor, aqui daria uma pequena diferença, igual a 14,7 PSI, ou seja, libra-força por polegada ao quadrado. No caso das condições normais de pressão e temperatura, o volume será 22,4 litros, que é o volume ocupado por um mol, qualquer que seja o gás, sendo que a unidade desse volume pode ser alterada em função do que eu quero como unidade da constante universal. N, 1 mol, temperatura 273,15 Kelvin, já que nas condições normais de pressão e temperatura nós consideramos a pressão de 0 graus Celsius. A partir daí, se aplicarmos a equação de Clapeyron, olha, uma atmosfera, que é a pressão na escala absoluta, volume 22,4 litros, número de moles, ou mols, 1 mol, e temperatura em Kelvin. Obtemos a nossa constante universal dos gases. Basta, para mudarmos essas unidades, alterarmos os valores na unidade que desejarmos. Vamos ver uma outra aplicação. Determine a massa específica do ar nas condições normais de pressão e temperatura, sendo que essa massa específica é a considerada padrão para a determinação da massa específica relativa dos gases, dado a constante do ar igual a 287 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Como neste caso o ar encontra-se no sistema aberto, seria praticamente impossível se determinar o seu volume. E isso nos leva a reescrever a equação de Clapeyron. Nessa reescrita da equação de Clapeyron, lembramos que o número de moles seria a massa sobre o mol. Passamos a massa dividindo o volume e passamos a massa molecular dividindo a constante universal dos gases. Aí nós teremos pressão do gás absoluto vezes o volume dividido pela massa igual a constante universal dividido pela massa molecular vezes a temperatura absoluta. Ora, volume sobre a massa é o inverso da massa específica. E a constante universal dos gases dividido pela massa molecular vai nos dar a constante do gás. Portanto, reescrevemos a equação como sendo pressão do gás sobre a massa específica do gás igual a constante do gás vezes a temperatura. No nosso caso, vamos considerar 101.324, volto a falar que aqui nós também poderíamos trabalhar com 101.234, e dividido pela massa específica do ar, aqui nós estamos trabalhando no sistema internacional, então aqui vai estar em quilo por metro cúbico, seria o 287 vezes 273,15. Aí nós vamos achar a massa específica do ar, aproximadamente 1,293 quilos por metro cúbico, que seria a massa específica padrão dos gases. Se eu trabalhar aqui com 234, isso aqui vai dar 1,291 quilos por metro cúbico. Então, quer dizer, com as duas primeiras casas coincidem. A partir daí, nós vamos trabalhar com vários processos. Processo isotérmico, aquele que mantém a temperatura constante. Processo isocórico, que também poderia ser chamado de processo isovolumétrico, aquele que mantém o volume constante. Processo isobárico, aquele que mantém a pressão constante. E processo adiabático, aquele que ocorre sem troca de calor. A partir daí, nós teríamos o processo isotérmico como sendo pressão do gás vezes o volume do gás, uma constante, ou pressão do gás, sempre, claro, essas pressões na escala absoluta, dividido pela massa específica, uma constante. No processo isocórico, nós teríamos a pressão do gás absoluta, dividida pela temperatura absoluta, sendo uma constante. No processo isobárico, nós teríamos o volume do gás dividido pela temperatura absoluta, uma constante, ou a massa específica do gás vezes a temperatura, também uma constante. Já no processo adiabático, nós teremos a pressão do gás vezes o volume do gás elevado a K, uma constante. Esse K é a constante adiabática do gás. No caso do ar, essa constante adiabática é 1,4. Ou pressão absoluta do gás dividido por ρ elevado a K, que é a constante adiabática, uma constante. Esses processos representam algumas leis importantes para os estudos dos gases, que podem ser assim sintetizadas. A equação de Clapeyron reúne as equações de Boyle-Mariotte, onde temos um processo isotérmico, ou seja, aquele que tem temperatura constante, que resultará em pressão vezes o volume, como sendo uma constante. De Gay-Lussac, que é um processo isobárico, ou seja, aquele que ocorre com pressão constante, portanto vamos ter que o volume sobre T é uma constante. E Charles, que é o processo isocórico ou isovolumétrico, aquele que ocorre com volume constante. Portanto, teríamos a equação representada por P sobre T, uma constante.
Outro processo a ser mencionado é o processo adiabático, reversível, que é aquele que ocorre sem troca de calor e que é representado pela equação de Poisson, onde K é uma constante adiabática que para o ar é igual a 1,4. Nós temos que a pressão vezes o volume elevado a K é uma constante. A partir da equação de Poisson e a equação de Clapeyron, obtém as equações a seguir, as quais também são válidas para o processo adiabático. Temperatura vezes o volume elevado a K menos 1, uma constante, ou pressão elevado a 1 menos K vezes T elevado a K, também é uma constante. Claro, onde K é a constante adiabática, que no caso do ar é igual a 1,4. Exercício 14. Determine a massa específica do ar nas condições normais de pressão e temperatura, sendo que esta massa específica é considerada padrão para a determinação da massa específica padrão dos gases. Dado R do ar igual a 287 metro quadrado por segundo ao quadrado vezes Kelvin. Importante, esse R do ar foi obtido dividindo-se a constante universal pela massa molecular do ar. Como neste caso o ar encontra-se em um sistema aberto, seria praticamente impossível se calcular o seu volume. Isso nos leva a reescrever a equação de Clapeyron. Para tal, nós vamos pensar o seguinte: PV igual a nRT. Esse N nós vamos substituir por massa dividido pela massa molecular. Vamos pegar a massa e passar para cá dividindo o volume. E vamos pegar a massa molecular dividindo a constante universal. Aí nós vamos ter volume dividido pela massa, que é igual ao inverso da massa específica. A constante universal dividida pela massa molecular nós vamos considerar como a constante do gás. A partir daí nós reescrevemos a equação como sendo pressão dividido pela massa específica igual a constante do gás vezes a temperatura. Claro, essa pressão na escala absoluta, essa temperatura em Kelvin. Portanto, para o nosso exercício, nós teríamos a pressão de 101.325 Pascal, estamos nas condições normais de pressão e temperatura, a temperatura 273,15 Kelvin, já que na condição normal de pressão e temperatura consideramos a temperatura igual a 0 graus Celsius, a constante do ar 287, ela está no sistema internacional, daí terá a obrigatoriedade de trabalhar com a pressão em Pascal e aqui em Kelvin. E aí nós vamos obter a massa específica do ar em quilo por metro cúbico. Obtemos igual a 1,293 kg por metro cúbico, que seria a massa específica padrão do gás, que é utilizada para a determinação da massa específica relativa dos gases. Massa específica relativa é sempre a massa específica sobre a massa específica padrão. Quando o fluido é um gás, a massa específica padrão do gás seria a massa específica do ar nas condições normais de pressão e temperatura que nós obtivemos aqui, ou seja, 1,293 kg por metro cúbico. Exercício 15, vamos aprender a fazer. Esses exercícios são propostos para que você aplique as equações que nós estudamos aqui, ou seja, a equação dos gases perfeito, PV sobre T uma constante, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, a equação de Clapeyron escrita de forma diferente, P sobre ρ igual a R do gás vezes a temperatura. Lembrando que essa pressão está sempre na escala absoluta, que é aquela onde o zero da escala é o vácuo absoluto, ou seja, a ausência total de matéria. Nessa escala só temos pressões positivas, teoricamente poderíamos ter igual a zero. A temperatura tem que ser dada em Kelvin, lembrando que a temperatura em Kelvin seria sempre obtida como sendo a temperatura em Celsius, mais 273,15. Pratiquem esses conceitos e resolvam os exercícios 15, 16 e 17. O 15. Qual é o volume ocupado por um mol de um gás perfeito nas condições normais de pressão e temperatura? Lembre, condição normal de pressão e temperatura, a pressão seria uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio ou 101.325 Pascal ou 14,7 PSI ou 1,01325 bar. A temperatura, no caso 0 graus Celsius, ou seja, 273,15 Kelvin. Exercício 16. Um gás a 20 graus Celsius e 0,21 megapascal absoluto, aqui seria um P maiúsculo, tem um volume de 41 litros. Determine a massa específica relativa e a massa do gás, nestas condições. Exercício 17. Calcule a massa específica do vapor d'água a 350 kPa na escala absoluta e 20 graus Celsius. É isso aí, moçada. Aprenda fazendo. Tente resolver o exercício. Se qualquer dúvida, entre em contato. Pode ser através do e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eg.br.
Um anel de ferro de massa específica 7.800 kg por metro cúbico escorrega dentro de um tubo guiado por uma barra cilíndrica fixa, como mostra a figura. O anel é lubrificado, seja interna, seja externamente, por um fluido de peso específico igual a 8.000 N por metro cúbico e viscosidade cinemática igual a 10 a menos 3 metros quadrados por segundo. Supondo o diagrama de velocidades lineares, qual a velocidade de descida constante do anel? Dados o diâmetro 1, 10 centímetros, o diâmetro 2, 11 centímetros, o diâmetro 3, 20 centímetros, o diâmetro 4, 21 centímetros e o comprimento, 10 centímetros. Esse aqui vocês vão ter que pensar um pouquinho mais, mas é também a mesma história. Velocidade constante, temos que impor que a somatória das forças tem que dar zero. Vejam a solução no meu canal, olha, tá aqui o endereço. Assistam a solução deste exercício lá também. Agora, para encerrar, eu vou propor um outro tipo de exercício. Até então, nós estamos trabalhando com a somatória das forças dando zero, porque nós estamos com velocidade escalar constante. Vamos supor agora uma situação onde a rotação seja constante ou a velocidade angular seja constante. Neste caso, nós temos que impor a somatória de momentos igual a zero. Então eu vou propor um exercício que caiu em prova e que vocês podem também assistir a solução do mesmo. Voltaremos numa próxima aula a discutir exercícios desse tipo. O dispositivo da figura gira a 1.200 RPM, acionado por um motor que mantém o torque constante, independentemente da rotação. Para variar a rotação, desloca-se o mancal móvel para a esquerda. Qual a nova rotação atingida em RPM, deslocando-se totalmente o mancal? Dados: velocidade escalar igual π, rotação vezes o diâmetro. Dados: diâmetro D1, 20 centímetros, diâmetro D2, 20,1 centímetros, diâmetro 3, 5 centímetros, diâmetro 4, 5,01 centímetros, comprimento 1, 0,2 metros, comprimento 2, 0,5 metros e viscosidade do fluido lubrificante 10 a menos 2 N vezes segundo por metro quadrado. Também poderia ser Pascal vezes segundo. Pessoal, é de propósito isso, hein? Você tem que praticar, você tem que aprender fazendo. Então, tente resolver os exercícios. Depois de tentar, assistam a solução do mesmo. Está aqui no meu canal, Lemon McFlu Resolve. Só copiar o endereço e assistir o exercício. Os links dos vídeos estão na parte superior direita. Se esse material lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira, você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto, onde procuro sensibilizar a todos de usar a metodologia da sala de aula invertida. Bons estudos!